Contando sempre com a proteção divina, declaro aberta esta sessão e conclamo, dando as boas-vindas a todos, o meu bom dia a todos, conclamo a apreciação da ata da última sessão. Não havendo nada a ser retificado, dou-a por aprovada. Processo 93607, recorrente. É uma representação, recurso eleitoral, representação e captação ilícita de sufrágio, Rondolândia. Adiado para a sessão do dia 2 de junho por determinação do eminente relator, desembargador Luiz Ferreira da Silva. A pedido da parte. Processo número 46013, embargante, coligação Jaciara de Todos Nós, Edilaine Aparecida Martins, Irã Vieira Rezende Andrade, Jornal Dia a Dia News, e embargado do Ministério Público Eleitoral. Relator, doutor Pedro Francisco, que tem a palavra. Trata-se de embargos de declaração com efeitos infringentes oposto pela coligação Jaciara de Todos Nós, Edilene Aparecida Martins da Costa, Irã Vieira Rezende Andrade, Jornal Dia News, Agnello José Melo da Silva, contra o acórdão deste tribunal, que em sessão plenária do dia 13 de abril de 2015, a unanimidade não conheceu os primeiros embargos opostos pelos recorrentes, cuja ementa transcrevo abaixo na sua essência. Revela-se inexistente o recurso protocolizado por advogado sem procuração dos recorrentes e sem a juntada no prazo legal. Sustenta os embargantes que o referido acórdão contém omissão por não ter aplicado a regra do artigo 13 do Código de Processo Civil diante do vício da representação processual dos primeiros embargos. Aduzem ainda que, ao reconhecer a omissão apontada, deve ser aplicado os efeitos infringentes aos embargos, a fim de provê-lo, e conhecer do recurso interposto anteriormente por se tratar de medida razoável. Pugna, ao final, pelo provimento dos embargos em seus efeitos infringentes, reformando o acórdão objurgado a fim de se conhecer os embargos anteriormente opostos, analisando o mérito e as razões do mesmo. Os embargos foram opostos sem a juntada da procuração do causídio que os subscreve. Ouvida a douta Procuradoria Regional Eleitoral, suscita preliminares de intempestividade e de ausência de instrumento de mandato, opinando pelo não conhecimento dos embargos. No mérito, pugna pelo desprovimento dos declaratórios ante a inexistência de omissão a ser sanada. Esse é o relatório. Ouça toda a Procuradoria. Senhora Presidente, mantém o parecer. Mantido, devolvo a palavra, doutor Pedro. Voto preliminar. Inexistência de pressuposto processual, ausência de instrumento de mandato. A douta Procuradoria Regional Eleitoral levantou duas preliminares: intempestividade do recurso e inexistência de pressuposto processual em função da ausência de instrumento de mandato. Começo por analisar esta última, que possui precedência lógica em relação à primeira, tendo em vista que a análise da tempestividade recursal pressupõe a existência do recurso. Ocorre que a situação que levou ao não conhecimento dos primeiros embargos declaratórios se reproduz neste caso. O mesmo advogado, Dr. Maurício José Camargo Castilho Soares, peticionou eletronicamente manifestando intenção de oferecer recurso contra aquela decisão, mas não apresentou instrumento de mandato, seja por subestabelecimento ou mediante nova procuração. Além disso, não justificou qualquer impossibilidade de fazê-lo e nem requereu prazo para sanar a irregularidade processual. Dúvida não há, no sentido de que se deva dar a esta pretensão recursal o mesmo desfecho dos primeiros embargos declaratórios interpostos, considerando-os inexistentes.
Com essas considerações, acolho a preliminar de inexistência de pressuposto processual por falta de instrumento de mandato procuratório conferido ao subscritor da pretensão recursal, nos termos da manifestação ministerial, razão pela qual não conheço dos segundos embargos declaratórios opostos pela coligação Jaciara de Todos Nós, Edilene Aparecida Martim da Costa, Irã Vieira Rezende Andrade, Jornal Dia a Dia, Agnello José Melo da Silva, por se tratar de recurso inexistente nos termos do parágrafo único do artigo 37 do Código de Processo Civil, restando prejudicados os demais temas propostos. Esse é o voto. Consulto os demais membros se há alguma discordância do voto do eminente relator. Não havendo nenhuma discordância, proclamo o resultado. O Tribunal, por unanimidade, não conheceu dos embargos nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial. Eu passo a palavra à doutora Agamenon para prestar algumas informações ao pleno. Obrigado, senhor presidente. É só para informar que, atendendo a solicitação de algumas pessoas, inclusive funcionários, né, a escola da Escola Judicial Eleitoral, mais especificamente o Conselho Eleitoral, está prorrogando o prazo para 22 de junho de 2015, o prazo para envio de material para a nossa primeira edição da revista da escola. Então, o prazo que terminava agora, 31 de maio, prorrogou-se para 22 de junho. Certo, doutor Pedro? Certo, doutor Lídio? Obrigado, senhor presidente. Livre. Inicialmente, eu queria cumprimentar a Vossa Excelência, senhora presidente, pela justa homenagem recebida da Ordem dos Advogados do Brasil e dizer que este tribunal se sente também agraciado, né, e feliz pelo reconhecimento justo do trabalho de Vossa Excelência e que, na verdade, é uma premiação pelo próprio histórico profissional de Vossa Excelência e o que engrandece a todos nós. E também eu queria solicitar a convocação para a próxima sessão da doutora Vanessa, tendo em vista que eu vou participar de um evento da UFMT nesse dia e não poderei comparecer à sessão. Então, era isso que eu queria dizer. Muito obrigado. Agradeço a Vossa Excelência, o carinho de Vossa Excelência. Desde já, acho que suas palavras são muito mais fruto da sua benevolência do que propriamente dos meus méritos. Mas, desde já, agradeço a sua... Senhor presidente, só para dizer que eu estou com o relator, tá? Obrigada a todos. Obrigado. Outra comunicação, há uma proposta da transferência da sessão do dia 11 de junho para o dia 15 de junho, em razão do pedido formulado pelo eminente Procurador Regional Eleitoral, que estará em gozo de férias, e o seu substituto terá um impedimento para comparecer à sessão do dia 11, razão pela qual submeto à apreciação de todos a transferência da sessão para o dia 15. Não havendo nenhum óbice, fica desde já transferida a sessão do dia 11 para o dia 15. Mais alguma manifestação? Nada mais havendo, agradecendo a presença de todos, declaro encerrada a presente sessão.